Olá, boa noite a todos. Hoje a gente está aqui com um pouquinho de atraso, porque nossa convidada é de Portugal e ela teve uns pequenos imprevistos e lá já são 11 horas da noite em Portugal e mesmo assim ela vai estar com a gente aqui para participar desta live de hoje, tá? Eu vou mandar um convite para ela aqui. Hoje a gente vai falar sobre arqueologia e meio ambiente, tá? Vai ser muito legal a live. Eu tive um bate-papo muito legal com a Cris agora, antes de entrar aqui, tá? E realmente eu tenho certeza que vocês vão adorar o assunto, porque é muito mais abrangente do que eu achei até do que ia ser, né? Vai ser uma pequena aula hoje mesmo aqui que a gente vai ter sobre arqueologia e meio ambiente e da importância que a arqueologia tem, né? Para entender também as questões ambientais de hoje, né? Porque nós somos os maiores modificadores da natureza, né? Ao longo dos anos. Isso vai ser realmente muito legal, tá? Então eu tô só esperando a nossa convidada entrar, a Cris. Eu já mandei aqui um convite para ela. Ela entrando aqui, a gente já inicia essa live. Deixa eu ver se. Bom, boa noite a todo mundo que está entrando. Eu estou só aguardando a nossa convidada entrar, tá bom? Vai ser uma live muito interessante, gente. Vale muito a pena aguardar, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. A gente teve até um pequeno atraso. Deixa eu ver se ela entra. Vamos ver se a Cris entra aqui. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai fazer essa live. Já tem uma outra live confirmada para o dia 23, com mais um convidado também lá de Portugal. A gente vai falar também sobre arquitetura e sustentabilidade. Vai ser uma live muito interessante. Aí, entrando essa convidada, deixa eu já chamar ela aqui para convidar, para participar da live. Oi, Aí, Celso, boa noite. boa noite, Eu já Cris, te tudo enviei o bem? texto que eu te falei por e-mail. Ah, Demorei um que pouquinho porque eu legal. fui procurar. Por e-mail não, por WhatsApp. Já tá lá no seu WhatsApp Que já. ótimo, Cris. Eu agradeço muito. Desfruta. Com certeza vou desfrutar. Ainda mais um amante da mantiqueira como eu sou, realmente eu vou amar, tenho certeza, tá? Ô, Cris, Sim. primeiro eu tenho que agradecer você, porque essa live está sendo conversada desde o ano passado, né, Cris? Que a gente está conversando sobre É essa live. verdade. A gente Desde o ano esperando um passado. horário que desse, né? Justamente, porque a Cris, ela tá trabalhando hoje em Portugal. E eu tive assim o prazer de conhecer ela por aqui pelo Instagram. Foi uma das amizades que eu acabei fazendo por aqui de longa distância. Eu não desisti da Cris. Ela também queria fazer a live, mas estava com um problema de horário sério, tanto que hoje já são mais de 11 horas aí em Portugal e ela que está aqui com a gente. E Cris, eu queria que você se apresentasse, por favor. Bom, eu sou a Cris Amarante, sou arqueóloga, mestre em arqueologia pela Universidade de São Paulo.
terminei o mestrado em 2014, fiz na época ainda que eram 4 anos, hoje em dia não é mais, fiz de 2010 até 2014. Sim. Depois, 2015, eu ingressei no doutorado na Universidade Federal de Sergipe, porque eu queria formação específica em arqueologia subaquática. E lá tem o laboratório de arqueologia subaquática, tem 3 professores muito conhecidos especialistas da área, que é o professor Gilson Rambelli, doutor, o primeiro doutor em arqueologia do Brasil, em arqueologia subaquática, o professor doutor Paulo Bava de Camargo, que foi meu orientador do doutorado, e o doutor Leandro Duran. Então, eram uma equipe de 4, os primeiros arqueólogos subaquáticos. O único que não está lá é o Flávio Calipo, porque é professor na UFPI. Então, eu fui para a Federal de Sergipe por causa dessa formação específica em arqueologia subaquática. Larguei 18 anos de carreira no serviço público, na educação, no município de Santos, para me dedicar ao meu sonho da arqueologia subaquática. Que E legal. terminando o doutorado, aconteceu uma coisa inusitada, que foi vir trabalhar como chefa de equipa em um projeto de arqueologia náutica aqui em Portugal, na empresa Tiago Miguel Fraga Arqueologia, que pertence ao Dr. Tiago Miguel Fraga, que na Uhum. atualidade é um dos maiores especialistas em arqueologia de naufrágios do século XVI, XVII e XVIII. Que fantástico. Então, é um prazer assim trabalhar nessa equipa. Tem pessoas daqui que são de Portugal, do Brasil, da Espanha, uma equipa de 3 nacionalidades diferentes, o que é uma experiência incrível também. Já fui arqueóloga técnica, chefa de equipa, diretora científica, tudo nesse projeto. E Que estou há quase legal. 2 anos aqui trabalhando na Ria de Aveiro, que é uma região bastante promissora e que tem mais de 20 naufrágios desse período, né? Aliás, até mais antigos, do século XIII ao século XVIII, cadastrados. A Ria de Aveiro é registrada, não sei se é bem esse termo que a gente usa, mas ela é um patrimônio da humanidade, justamente por essa quantidade de naufrágios que tem cadastrados aqui desse período. Então, é um prazer poder estar trabalhando nesse projeto depois de formada, né? Depois de doutora em arqueologia. Então, significa Que que o meu legal. sonho valeu a pena ter corrido atrás dele. Com E, certeza. e é isso. Uma coisa eu não te contei. Eu trabalhei, tive um envolvimento na Secretaria Municipal de Santos, né? Quando eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente. Hum, Eu trabalhei como educadora ambiental, fazia formação de professores na parte de educação ambiental na Secretaria Municipal de Educação. Depois eu sim. fui para o Jardim Botânico Municipal de Santos em 2000 e... Nossa, faz tempo isso. 2008, como educadora ambiental. Depois, em 2011, eu voltei como chefa de equipa, como se diz aqui em Portugal, do setor de educação ambiental do Jardim Botânico Municipal de Santos. E fiquei por 3 anos e meio como chefa desse setor, até quando eu pedi minha licença sem vencimentos, né, que depois virou minha exoneração, da Prefeitura Municipal de Santos. Então, tive aí um envolvimento com o meio ambiente e que me trouxe muito know-how, assim, muita experiência. Sou muito grata por ter trabalhado no setor de meio ambiente, aprendi muitíssimo, assim. Então você tem um pezinho no meio ambiente, então. Isso é uma beleza, viu? Isso é lindo. Tenho, Que quem se envolve com o meio ambiente realmente se apaixona, viu? É apaixonante. Totalmente apaixonante. E já que você falou de meio ambiente, eu queria então, Cris, que você falasse o que você poderia falar para a gente com relação à arqueologia e meio ambiente. Assim. olha, eu separei três temas aqui dentro da nossa conversa. Acho que a gente pode ir fazendo como um bate-papo mesmo, bem livre. Isso Mas mesmo. uma das coisas, né, deixa eu falar logo o que são os 3 temas, senão depois eu acabo me perdendo, que é a questão do Tá. paleoambiente, a questão do licenciamento ambiental
e daquilo que você me falou da mudança do caçador-coletor Isso. para o agricultor. Em relação ao licenciamento ambiental, isso é uma coisa bastante curiosa, assim. Os trabalhos de arqueologia, eles acontecem dentro das licenças ambientais. Então, 95% dos arqueólogos que trabalham aí no Brasil, que seguem um modelo assim bem parecido com o de Portugal, aqui em Portugal também é assim, 95% dos arqueólogos trabalham dentro do licenciamento ambiental. Sim. Que raio de trabalho é esse? Então, quando vai ter uma grande obra, né, como que eu trabalho aqui, é dragagem de 90 quilômetros da Ria de Aveiro. Aí no Brasil, construção de estrada, construção de grandes pontes, construção de parque de energia eólica, parque de energia solar, linha de transmissão, que é a empresa que eu trabalhei aí no Brasil antes de vir para cá, trabalhava muito com essas coisas, hidrelétrica, é, mineração, todos esses setores, quando vão ter uma grande obra, tem a parte do EIA-RIMA, né, que é a avaliação do Sim. impacto. Então, o pessoal da geografia, da biologia, vai fazer ali levantamento de fauna e flora, e nós da arqueologia entramos dentro disso também, fazendo levantamento de sítios arqueológicos. Então, 95% dos arqueólogos que trabalham estão, na verdade, debaixo, né, dentro de uma lei ambiental para poder exercer a nossa profissão. Então, isso é uma coisa curiosa, assim, da arqueologia em relação ao meio ambiente. É porque tem uma questão importante para o pessoal entender essa questão do arqueologia e meio ambiente aqui no Brasil. Quando você um grande empreendedor, por exemplo, o cara que vai fazer um resort enorme numa área, o empreendedor, um dos primeiros documentos que eles pedem, é se aquela área já tem algum registro no INFAM, ou naquela cidade já existe algum registro no INFAM de alguma questão arqueológica que já teve naquela cidade. Aqui, por exemplo, em Campos, o Cris, nós licenciamos agora recentemente um resort que a empresa que é a construtora, né, que a empreendedora que é parceira dos proprietários do resort, entre a documentação é um checklist absurdo. Um dos primeiros itens que mais preocupava era o IFAM. Por quê? O IFAM pode, uma questão arqueológica pode literalmente brecar uma obra, Parar a obra. parar a obra. Ela para a obra. Nós tivemos agora, recentemente aqui no Brasil, eu sei que é uma questão, acho que mais ligada à paleontologia, mas uma duplificação de uma rodovia perto de Tupã, entre Tupã e Pacaembu, lá no oeste do estado, acharam lá ossada de dinossauro. Parou a obra. Mas Tupã tem sítios arqueológicos Sim, também. tem, E tem. Tupã tem o museu, a minha orientadora do mestrado, que é uma museóloga, a doutora Marília Cury, o doutorado dela é em cima do Museu de Ouro Oeste. E Ouro Oeste é Sim, ali, aquela região, né, do sim, oeste ali, sim. Tupã, tudo é pertinho uma coisa da outra. Uhum. E foi uma obra de impacto que destruiu um sítio arqueológico, foi feita a denúncia para o Ministério Público e eles tiveram que pagar um TAC, que é dentro do licenciamento ambiental, né? Que é Isso, um em termo de termo de ajustamento ajuste. de Isso conduta. mesmo. Isso Quando mesmo. uma empresa destrói o sítio, ela é obrigada a pagar uma multa. Isso. E existe toda uma legislação que regulamenta isso, tanto na parte ambiental quanto na parte da arqueologia, Sim, de ações que podem ser feitas com esse dinheiro. Então, não é uma multa pela multa, é uma multa que a empresa tem meio que umas tarefinhas para fazer. Então, ela pode fazer um remapeamento da região, ou mapeamento mesmo, se ele nunca foi feito, dos sítios arqueológicos. Ela pode, se tem um museu, pode ampliar esse museu, ou reformular, sim. torná-lo melhor, ou construir. Então, a tese de doutorado da Marília é em cima desse museu que chama Museu de Água Vermelha, que ele foi construído por causa desse TAC que a obra teve que pagar.
E é entendi. super interessante esse projeto da Marília. Inclusive, o meu projeto de mestrado se inspira muito nas experiências que a Marília teve, porque aí, né, indo para o lado do trabalho da Marília, que é museóloga, é muito no. Ela usa pesquisas de recepção. E essas pesquisas são consulta às populações, às pessoas locais, para você, a partir do que essas pessoas, né, constroem em termos do patrimônio delas, você monta uma concepção de museu a partir do olhar das pessoas do lugar. Então, que é muito legal, que é toda a linha que eu sigo também em relação à museologia. E é Que legal. belíssimo esse projeto da Marília e veio por causa de um TAC. Outro museu muito importante aí no Brasil de arqueologia que foi feito por causa de um TAC foi o MAX, que é o Museu de Arqueologia do Xingó, em Sergipe. Hum, E então, por causa da construção lá da hidrelétrica, né, da Chesf, ali na região de. Pega alguns municípios, Paulo Afonso, uhum, Piranhas. sim. Então, por conta, inclusive, a principal, uma das maiores necrópolis do Brasil, que é o sítio Justino, mais de 200 enterramentos no mesmo sítio. Hoje em dia, ele se encontra a mais de 50 metros de profundidade na água por causa dessa obra da Chesf, da hidrelétrica. E então, por conta dessa destruição, né, desses sítios, a Chesf teve que pagar um TAC, que foi o responsável pela construção do Max. E o Max é um museu com uma concepção museológica belíssima, um museu incrível de arqueologia. E foi por causa do Max que se construiu, que se tem hoje o curso de arqueologia na Universidade Federal de Sergipe, que não é Que lá legal. no mesmo, não é, é em Laranjeiras. Mas o que justifica, né? Por que existe uma faculdade de arqueologia justo em Sergipe, menor estado do Brasil? Uhum. Mas por ter esse museu, foi a justificativa que a UFES teve para dizer, olha, a gente quer um curso aqui para continuar os estudos que começaram lá na época da construção do Max. E é muito interessante mesmo esse museu. E isso do. Ficamos sem energia. Por isso Eita, que. Por isso que vocês não estão me vendo. caiu energia aí? Caiu a energia. Alguém vai ligar a energia lá embaixo e daqui a pouco a Ah, gente tá. retorna. Mas tudo bem, se vocês estão me ouvindo, a gente continua. Tá, ó, a Então, Cris, ela tá no escuro, tá, gente? Que acabou a energia lá onde ela tá bom? na minha Ela casa. vai Pronto, continuar. voltou, Aí, voltou, voltou. voltou, Alguém ligou, alguém ligou. voltou. É uma Não, casa aqui já antiga, não aconteceu de tem, em tudo, tá, Cris? Portugal em Portugal tem problemas como no Brasil, a nossa casa é antiga, então quando liga máquina de lavar com máquina de secar, tudo Hum, junto, ou micro-ondas com a máquina de secar, uma coisa que dá muito PT aqui, e daí vai a energia abaixo, mas alguém foi lá e ligou a energia novamente. E então, e todas essas coisas, né? Então, assim, boa parte do recurso, digamos, que vem para a arqueologia, para as pesquisas arqueológicas, vem dos trabalhos de licenciamento, tudo ligado ao meio ambiente, o que é incrível, eu acho, né? inclusive, eu já precisei de arqueólogo, tá? Aqui para Ah, já executar trabalho. precisou? Já precisei. No passado, algum tempo atrás, eu peguei um serviço em Minas, que era um trecho de uma rodovia e que foi exigido o estudo arqueológico do local, na época. E eu lembro que é interessante nessa época que Quando tinha você um. precisar agora, você pode me chamar. Ai, deixa eu chamar a atenção de uma Sim, coisa, tá? A Arqueomania aqui, seguindo a gente, colocou agora a Deril, é uma arqueóloga portuguesa, então estamos sendo ah, assistidos aqui em Portugal. Tem o que Maurício Silva, legal, que também é da Universidade de São Paulo, do que Museu de legal. Arqueologia, da UFES. Já vi também a Letícia Ribeiro aqui, que é da Zanetini Arqueologia. Tem um pessoal da arqueologia aqui, ó. São Paulo, Portugal, assistindo, é legal. Desculpa Aí, te ó. cortar, pode Não, continuar. imagina. Não, é que nesse, eu lembro que fazem uns 5 anos atrás, eu lembro que eram dois trechos, e daí a gente estava fazendo um e uma outra empresa fazendo um outro trecho, né, o estudo, né? Daí eu lembro que eu consegui um arqueólogo em Minas na época, sabe? Daí deu certo, tal, não sei o quê, daí fomos lá fazer. Eu lembro que o nosso trecho acabou não encontrando nada, mas o outro encontrou, entendeu? E daí, tipo, o nosso trecho foi que é uma beleza. O outro tá até hoje, tá?
eu sei que não foi ainda, tá até hoje, estão até hoje lá trabalhando lá no trecho, porque Minas tem muita Minas área lá tem em Minas, muito. né? E Goiás também. É impressionante como tem em Goiás também. Áreas que são cadastradas no IFAM. Sim, É, é, sim. é impressionante. Muito. Até porque o Brasil todo era cheio de índios, de tribos diferentes, né? Eu publiquei até um mapa indígena do Brasil em 1500, que é fantástico, parecem estados, né? Eram estados Sim. das tribos, né? Então, assim, o Brasil todo, ele é cheio de arqueologia e de história, né? E isso que é legal, porque não é somente... O que eu acho fantástico do trabalho de vocês é que vocês acham algo que fez parte da história do país, entendeu? Ali viveu um povo, ali teve um costume, uma cultura, sabe? É muito legal isso, sabe, Cris? E E tem tudo a ver povos com o meio ainda ambiente. anteriores aos indígenas, né, Celso? Por Anteriores aos exemplo, indígenas. os sambaquis, que tem datação aí no litoral de São Paulo, que recuam a 9.000 anos, já são Justamente. outros povos que não são aparentados dos indígenas atuais e que ocuparam a faixa litorânea toda. E aí a gente tem as datações do Piauí, chegando a 50.000 anos, que a gente nem sabe se esses povos de 50.000 anos atrás, como que é a continuidade deles, se tem alguma herança de povos do presente ou de povos de um passado um pouco mais Sim, recente, né? 2.000, 4.000, se são povos interligados ou não. sim. Então, A Serra tem sido. a, a Serra da Capivara é Ali, algo incrível, né? sim, sim. No ano 2000, na época, né, de comemoração do descobrimento e tal, São Paulo e Rio tiveram a exposição Brasil mais 500 e Hum, Brasília teve a exposição Brasil 50.000, que justamente fazendo uma isso, menção a essas datações de 50.000 anos na da Capivara, que foi uma exposição com concepção museológica da doutora Marília que Xavier Cury fantástico. também, minha orientadora do mestrado. Então, é incrível isso, Ela incrível. foi Tem sua muita. orientadora? Foi, a Marília Xavier Cury foi minha orientadora no Que mestrado, na USP. fantástico. Você também teve uma linha de professores aí que foi Ah, absurdo também, né, Cris? foi. Já fui orientanda do Pedro Paulo Funari na pós-graduação em Ciências Humanas. Foi meu primeiro orientador arqueólogo, né, no Que Centro de isso, Extensão gente. Universitária em São Paulo. Depois a Marília Xavier Cury. Quando eu entrei no doutorado em Arqueologia na Federal de Sergipe, por uns meses eu fui orientanda do Dr. Gilson Rambelli e depois orientanda do Paulo Bava de Camargo, que foi mesmo quem me levou até o final aí do meu doutorado. É um time bom de orientadores, tenho que admitir que sim. Não, realmente, seu time é perfeito. Cris, agora você falou uma coisa interessante de hoje, que é a paleoambiente, né? Paleoambiente. Daí tem uma questão interessante que eu vi recentemente, agora há pouco tempo, que descobriram uma catedral na Amazônia, de tanto escrita que tinha. Foi uma coisa Sim, absurda. é chamado de Catedral de Pintura Rupestre. Não, o Brasil é incrível. Bom, não sei se as pessoas aqui que estão te acompanhando, me acompanhando, sabem que eu tenho um canal no YouTube que chama Sim, Arqueologia tem. Alternativa, que é o mesmo Uhum, nome do perfil. E eu sim. comecei esse canal por dois motivos. Um, porque eu pesquisava coisas que tivessem uma linguagem fácil para as pessoas de arqueologia, e eu fui descobrindo que não tinha. Na época, 2006, ali 2000, não, desculpa, 2015, 2016, a minha filha tinha 12 anos, e aí Tá. super assistindo o YouTube, eu nem sabia direito o que era YouTube, e ela falava assim: ai, mãe, você reclama que não tem material? Cria você um canal no YouTube e vai falar para as pessoas o que tem de arqueologia no Brasil, né? Então, a arqueologia alternativa foi criada muito nesse sentido, de falar de arqueologia em uma linguagem fácil para quem não é arqueólogo, mas também para divulgar essa arqueologia que existe no Brasil.
porque sim, a gente tem tanto sítio arqueológico, e assim, eu já vou fazer agora em julho 4 anos de canal, mas eu não cheguei nem em um terço de tudo que eu quero falar no canal de arqueologia no Brasil, porque tem muita, muita, muita coisa mesmo, de norte a sul, e que as pessoas, né, a maior parte das pessoas não sabem. E aí uma das perguntas que a gente mais escuta, a gente que é da área, é: nossa, mas você faz arqueologia no Brasil? Mas no Brasil tem arqueologia? Eu achei que isso era só no Egito, ou só ali Incas, Maias e Astecas, né? Ali no Peru ou no México. Eu não sabia que tinha essas coisas no Brasil. E o Brasil tem esses sítios arqueológicos lindíssimos, assim. Bom, tem vários tipos de sítios arqueológicos. É que as sim, pinturas rupestres, elas são tipo de olhar assim e tirar o fôlego, né? Então tem essa sim, Catedral da Amazônia, tem o sítio da Pedra do Ingá, na Paraíba, que é muito conhecido. Infelizmente eu não conheço Pedra do Ingá, mas que são gravuras, que o pessoal que não conhece de arqueologia fica dizendo que são inscrições fenícias, uma série de coisas, mas a gente na arqueologia não segue por essa linha, não é nada fenício, não é ET, foram humanos que fizeram, não tem uma escrita ali, porque não tem um uhum, padrão, como nas escritas entendi. antigas, são gravuras, elas são diferenciadas. E a Maria Lusitana É, falou isso, que aqui em Portugal tem Foscoa, assim, que é um sítio de gravura lascou. rupestre, que eu também ainda não conheço, eu preciso visitar Foscoa antes de voltar para o Brasil. E no sul do Brasil tem ali também bastante conhecidos sítios de Florianópolis, né? É, Ilha do Campeche, que é uma loucura, que foi doutorado da doutora Fabiana Comerlato, que hoje é professora de arqueologia no curso de arqueologia da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, mas ela pesquisou esses sítios da Ilha do Campeche, que são sítios assim conhecidos de quem é da área, de quem gosta um Sim, pouco de sim. arqueologia no Brasil e estuda, e são belíssimos, né, de gravura, mas que a maior parte das pessoas aí no Brasil não sabe que esses Olha lá, ó. sítios existem, uma O pena. pessoal da Delta Ambiental, a Pedra do Igá é lindo. Eu preciso conhecer, eu preciso Eita. conhecer. E tem a Serra da Capivara, né, que a gente falou agora, Sim, Nied Guidon, sim. Piauí, que Não, também o Piauí ó, é uma loucura. falar um negócio para você. Ah, nós temos um pessoal que a gente já fez uma live com eles, que é a Veredas da Caatinga, tá? Eles têm uma trilha que eles fizeram na Caatinga, e nessa trilha, você acredita que tem inscrição rupestre? Acredito. Não, eu vejo as fotos, porque eu estou super convidado para ir lá. Eu não vejo a hora de passar essa pandemia para eu poder visitar tudo que me convidaram, sabe, ô, Cris? Que eu estou convidado para ir para o Brasil inteiro depois dessas lives aqui. Então, assim, e eu fiquei encantado, porque o lugar é lindo Ah, e eu tem também, estrutura. Celso, eu tô louca para fazer uma viagem pelo Brasil, gente. É Louca. algo fantástico. E daí, por que que eu entrei na questão da Amazônia, da catedral? Porque você falou a questão do Palha paleoambiente. ambiente. Aquela questão das árvores que você falou da floresta foi algo para engenheiro ambiental, é um choque de realidade do tamanho do mundo, sabe? Assim, eu fiquei. Aquela fala sua eu ganhei à noite, de verdade. Eu ganhei à noite com aquela fala sua, Cris. Eu Vamos queria, por falar aqui para o favor, pessoal que foi uma conversa interna, ó. Eu e o Celso, a gente foi estava conversando antes da live, isso. né? E eu expliquei para ele que quando a gente faz educação patrimonial, uma das coisas que mais difícil das pessoas entenderem é o paleoambiente, porque o ambiente do Brasil há 2.000 anos atrás, 3.000 anos, 10.000, 50.000, não era o mesmo de hoje. E aí a gente estava comentando justamente do Piauí, né? Que eu falei que é Isso. difícil imaginar o Piauí tem uma região, uma partezinha dentro da Serra da Capivara mesmo, que parece uma Mata Atlântica, e que é, porque a Mata Atlântica chegava até ali. Imagina, hoje você olha aquilo Caatinga e você imagina que a Mata Atlântica, há 2, 3.000 anos atrás, ia até o Piauí, mas ia, tanto ia que tem uma parte Sim. lá. E que existiam rios caudalosos, e se você entende de ambiente, você anda ali no Piauí só de olhar, você consegue perceber e falar: nossa, aqui passava água, aqui tinha um rio, o que para arqueologia é excelente, porque geralmente os povos do passado moravam ali perto de onde tinham os rios, né? Onde tinha mais Sim. água, onde tinha mais alimentação, mais animal, peixe, tudo. Bom, Piauí é uma loucura de sítios arqueológicos.
tropeça neles. Eu acho que é um dos estados mais ricos do Brasil de sítios arqueológicos de sul até o norte. E então é difícil as pessoas entenderem que ali não era antes um ambiente de caatinga, era um ambiente muito rico. Aliás, a caatinga é rica, mas assim, rico Rica. no sentido do que a gente conhece, né? De biodiversidade, de muitas árvores, de muita água. E a gente comentou da Amazônia também, que outra coisa que as pessoas Sim, têm uma dificuldade de entender é que há uns 2.000 anos atrás, ou mesmo até o período que os portugueses chegaram, a Amazônia era muito habitada, muito. Então o pessoal fala, não conheço, infelizmente, a Amazônia, é outra viagem que eu quero fazer. Celso já está aqui na minha uhum, listinha. Porque o pessoal fala assim dos sítios de terra preta, né? Que você bate o olho na Amazônia. E você vê sim, terra preta é sítio arqueológico, porque é produção orgânica, onde as pessoas faziam agricultura e o solo ficou mais escuro por estar rico em matéria orgânica, você mexeu, é sítio arqueológico e tem cerâmica, 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 aquela loucura toda, uns sítios bastante parecidos, a gente tem na Amazônia uns sítios com uma cerâmica muito parecida com a cerâmica que a gente vê Inca, principalmente, porque aqueles povos eram corredor ali, eles tinham uma sim. comunicação. E daí a gente estava falando sobre a manipulação da floresta, porque. E o Maurício, cadê? Não sei se o Maurício ainda está aqui com a gente, o Maurício da USP, mas foi ele que me fez refletir sobre isso, porque ele estava falando da educação ambiental, que lá as pessoas entendem um pouco melhor, porque quando se fala de cerâmica, nem sempre conecta tanto com as pessoas, mas quando se fala de plantas na Amazônia, ainda aqueles povos ribeirinhos, ainda manipula muita planta, aquela coisa do chá para curar a gripe, do chá para curar as doenças, né? Então, quando fala de planta, é uma coisa que interessa. Então, muito daquela floresta, ela é manipulada. Então, antes, até quando eu estudava no ensino fundamental, se ensinava assim, ah, floresta amazônica, floresta primária. E ela não é uma Uhum. floresta primária. Ela foi toda praticamente manipulada pelos humanos e porque parte dela foi plantada por esses povos que viveram no passado ali naquela região. Então, Isso é outra um coisa que para dado a gente do absurdo. presente é uma coisa maluca, né? É um dado Eu absurdo. acho, ô Celso, que se a gente da arqueologia se comunicasse mais como nesses projetos da Amazônia, né, que o pessoal pensa melhor o paleoambiente, mas que em outras regiões do Brasil a gente também tivesse conversas com pessoas do Sim, engenheiros florestais, biólogos, nós avançaríamos muito, muito mais. Uma das coisas que se sabe, por exemplo, quando a gente vai para arqueologia, tem aquelas peneiras, né? As peneiras de sim, nível mais grosso, assim, se perde muita coisa ali, mas tem umas peneiras que elas são mais fininhas. E tem também um tipo de técnica que se chama flotação, que é você fazer boiar. Essas técnicas sim. de flotação, você consegue pegar o pólen. Então, pelo pólen, você sabe o que que era plantado naquela região há 2.000 anos atrás, e que às vezes é uma coisa totalmente diferente do que existe no presente. Sim. E não é todo arqueólogo que tem o conhecimento disso. Então, às vezes, se você vai para o campo e não tem alguém com essa sensibilidade, você pode perder informação. Mas se você Sim. vai com alguém que está com esse olhar, a pessoa consegue reconstruir que tipo de plantio aqueles povos do passado faziam na região. Isso é fantástico. Então, e no Piauí mesmo, eu conversando com um engenheiro florestal e a gente conversando de regiões assim, né, desse assunto até parecido com o da Amazônia, ele fala no Piauí tem a mesma coisa. Tem umas regiões hoje no Piauí que aquele tipo de árvore que tem plantado lá jamais nasceu ali naturalmente. Foi alguém que plantou, a gente sabe. Mas não tem estudo no Piauí relacionando sítios arqueológicos, ou pelo menos até onde eu conheça, né, gente? Porque também o Tá. Brasil é um mundo. Às vezes tem pesquisador que faz isso e eu que não sei. Mas até onde eu saiba, não se faz isso tão frequentemente, relacionando a questão do paleoambiente com a arqueologia. E isso traria informações muito interessantes a respeito de outros estados do Brasil também. Se sempre trabalhassem os biólogos, engenheiros florestais, engenheiros ambientais junto com os arqueólogos, nós teríamos outras informações sobre esses sítios e sobre esse Inclusive, paleoambiente. eu vou estudar sobre paleoambiente, tá? Eu prometo que eu vou estudar muito, eu vou ler muito sobre paleoambiente, que foi uma coisa que me fascinou, porque é uma informação que, para eu que sou engenheiro ambiental, eu trabalho na área, desde quando eu trabalhei na secretaria e depois com o escritório, eu já estou quase há 20 anos na área ambiental, tá?
Eu juro que eu nunca ouvi falar isso, tá bom? Dessa questão da Amazônia. Nossa, Nunca. Não sei. É por isso que me chocou. E olha que eu sou um engenheiro ativo, tá? Eu tô todo dia no campo, eu sou um engenheiro que realmente eu participo, eu faço essas lives, eu já fiz. Essa daqui deve ser a live número 50, para você ter uma ideia. Que já tenho mais de 50 horas de live gravada no nosso canal. Ô, Cris, e até hoje, ninguém. Eu já tive live sobre a Amazônia e eu não tinha essa informação, tá? Só para você. nossa, vai descobrir um mundo agora. Nossa! E daí, e tem uma coisa que eu vi esse tempo atrás também numa matéria, que eu sigo aquele ciclo vivo, e lá tem muita matéria legal, né, ligada a tudo que é meio ambiente. Eu vi uns corredores é como se fossem corredores comerciais que existiam entre os Incas e a região do Brasil, desde a Amazônia até Pantanal, existiam realmente, eles Sim, os andaram por tudo isso peabirus, aqui. chamava Isso, peabirus. e isso mesmo. Então, assim, eu achei aquilo. Eu fico imaginando isso que você falou, essa troca que havia de semente, de repente, de algo que era só da Sim, região lá do Peru, que veio parar na região do Brasil há muitos anos atrás, entendeu? Por causa desse comércio que havia nessa região. de semente, de informação cultural, de Sim, tecnologia, porque uma coisa que a gente sabe é que o milho que a gente consome hoje em dia, sim, ele é um milho manipulado, ele não é um sim. milho natural, né? Do jeito que o milho foi concebido na Não é o natureza por crioulo, como Deus. ele fala. Não, não é. E que isso, essa tecnologia surgiu nos Andes, com esses povos fazendo uma manipulação, uma combinação de sementes, até se ter o milho como a gente conhece hoje. E isso também aconteceu no Brasil. Então, provavelmente, essas tecnologias, né, essa informação Sim. sobre a manipulação do milho, era o tipo de informação que circulava também no período antes da chegada dos portugueses no Brasil. Não, e é uma coisa interessante, né? Porque, por exemplo, o quanto eles conseguem. Porque eu já tive viveiro de mudas, tá? Uma árvore nativa. E cada árvore tem um sistema de germinação diferente da semente. Eu fico imaginando eles adquirindo esse conhecimento, sabe, de como germinar tal semente para conseguir fazer essa manipulação da floresta, sabe como eles faziam? É uma coisa fantástica isso, de verdade. Sim, porque tem semente que você tem que fazer a escariação, né? Que você tem que Sim, passar sim, para ela poder, como a do açaí, por sim. exemplo, você faz escariação para ela Isso. poder crescer Choque mais térmico. rápido. Tem Choque semente que tem choque térmico. térmico, Sim, tem sabe? as de flotação, como Sim, a da, ai meu Deus, aquela que dá borracha látex, né? Que é, isso, é flotação, o sistema isso. de dispersão da semente. Então, Uhum. essas tecnologias passavam aí É de algo povo para incrível isso, povo. realmente. E o mais interessante é como que eu nunca pensei nisso, entendeu? Mas é óbvio que teve manipulação. Se você for pensar historicamente o que foi a Amazônia, né, que foi um dos lugares mais povoados, né, da América no passado, de- Sim, devido principalmente à riqueza, né, de flora, fauna, né? Então você tinha em abundância de tudo ali, entendeu? Para poder. tem um filme que você deve conhecer, o Celso. Se você não conhece, você assiste. Daquele, na verdade, a gente, pela concepção atual de arqueologia, não pode chamá-lo de arqueólogo, o Fawcett. Ele seria um arqueólogo autodidata, mas Tá. fala desse pesquisador europeu que ele defendia que existia uma grande civilização na Amazônia, que ele chamava de civilização Z. E ele veio umas 4 ou 5 vezes para o Brasil. Eu não, engraçado, quem me mostrou isso não foi. Eu nunca estudei o Fawcett na universidade. Ninguém fala, ninguém toca nesse nome. Tá. Mas existe o filme que ele parece um documentário, mas é um filme de. Não é. É um filme de ficção sobre a vida Tá. desse pesquisador autodidata. E foi um engenheiro que me mostrou, falou, ai, nossa, Hum, como você que é arqueóloga não conhece, mas depois eu fui ler e é super interessante. Enquanto ele foi vivo, ele se perdeu na Amazônia, dando spoiler aqui do filme.
Mas enfim, ele se perdeu lá na Amazônia com o Uhum. filho, tudo depois de várias incursões. A primeira foi bastante difícil, ele a princípio investia muito do dinheiro dele, até ele convencer aqueles comitês, né, de cientistas da Uhum. Europa, não sei se ele era inglês, de que realmente existia alguma coisa aqui, conseguir um financiamento, foi muito complicado e o filme mostra muito esse processo. E no final, aqui dando um spoiler, ele no filme ele não consegue encontrar a tal Z. E eu li uma matéria uns 3 ou 4 anos atrás, bem recente mesmo, de um povo muito grande que foi encontrado na Amazônia e que acham que era esse povo que o Fawcett procurava, pelas descrições que ele faz, porque tem os cadernos de campo dele, né, Sim, explicando os sim. lugares onde ele estava, os povos indígenas com quem ele conversou. Ele lançava muito mão disso, dos povos da Amazônia que conheciam os lugares, e ele mostrava a cerâmica que ele tinha, e os povos o levavam cada vez mais perto desse sítio. Então, pelas descrições de campo, o sítio dele foi encontrado há 3, 4 anos atrás só, e ele viveu na virada do século XIX para o século XX, né? Ah, Então, putz. isso é uma coisa interessante também. Eu escutei uma vez o arqueólogo Ângelo, ai meu Deus, Ângelo Correia, que é o atual presidente da SAB, que é a Sociedade de Arqueologia Brasileira, e o Sim. Ângelo estuda cerâmica, principalmente Uhum. cerâmica tupi. Ele atualmente é professor na Universidade Federal do Piauí. E o Ângelo fala que a arqueologia brasileira do século XIX, principalmente amazônica, chamava muito mais atenção fora do Brasil do que hoje em dia. Então, no século XIX para o XX, muitos cientistas foram daqui da Europa para o Brasil para conhecer esses povos e essas civilizações Que que habitaram o interessante. Brasil. E hoje em dia a gente tem, eu sinto muito isso assim morando na Europa e não nunca tinha parado para pensar nisso. A comunidade científica brasileira, posso estar errada, se alguém aqui está assistindo a live discorda de mim, pode escrever um textão aí que eu leio e falo o nome da pessoa. Mas a gente não tem muita comunicação com povos de fora, com outros cientistas de fora do Brasil. Ah, Então, as pesquisas ficam muito aí no Brasil, é de brasileiro para entendi. brasileiro se comunicando. Então, mesmo outro dia eu entrevistei a professora Denise Gomes, que pesquisa cerâmica Amazônia, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, da UFRJ, é isso, é do Museu Nacional, É. e ela falando que ela pesquisa a Amazônia, não sei o quê. E eu falei assim, professora, vocês participam de algum grupo, né? Porque, poxa, a Amazônia está totalmente ligada ali a todos aqueles países aqui do nosso lado, né? Peru, Sim, Bolívia, sim. enfim, a própria Colômbia. Argentina aqui para baixo, Colômbia, Guiana. E ela falou, ah, não, a gente tem um encontro internacional que eles participam, mas eu senti assim, não tem tanto diálogo com quem está produzindo ciência fora do Brasil, mesmo com quem é nosso vizinho aí. E o que, uma vez na SAB de 2005, ouvi o André Pru falando sobre isso, que é um arqueólogo francês, que é professor na Universidade Federal de Minas Gerais, professor de arqueologia. E falando que daria muitas discussões, isso cresceria muito a arqueologia do Brasil se a gente estudasse, principalmente o pessoal que estuda ali a Amazônia, né, casado com as pesquisas de fora do Brasil, porque a gente não pode considerar a divisão geográfica que a gente tem hoje como a divisão do passado, era outra, Justamente, e as justamente. relações eram outras. Então, para a gente Sim. entender melhor o que a gente tem que conversar com os cientistas que estão estudando ali. Mas eu sinto, posso estar errada, que não existe tanto esse diálogo e é uma pena, porque a gente perde muito com isso. Perde dos dois lados, de saber o que os outros estão produzindo e que contribui em termos de formação para nós, como de comunicar o que nós estamos produzindo e também servir isso de informação para outros lugares Sim. do mundo, né? Então eu sinto aí um gap em relação à arqueologia brasileira em relação à comunicação, né, com a arqueologia fora do Brasil. Mas Então, é ó, que o só para Brasil você. é um mundo, né? A gente é um Não, verbovo, gente.
Quando eu falo Portugal, tem 11 mil e tralalá habitantes. Se a gente pega a cidade de São Paulo, a cidade A só, a cidade. Grande São Paulo tem 12 milhões. Ó, Portugal 11 milhões, a cidade de São Paulo 12 milhões. Ou seja, a gente tem um país de dimensões continentais, fica complicado tudo, inclusive a comunicação entre as pessoas, né? não, eu sempre falo uma coisa, que o Brasil existe, inclusive nos países que eu viajei aqui na América Latina, eles concordam plenamente que existem vários Brasis dentro do Brasil, entendeu? De tão múltiplo que é o Sim, Brasil. Eles falam, é, eu fui para a Argentina em Córdoba ano retrasado, que é uma cidade fantástica, é uma cidade de muito museu, muita leitura, muita educação, é uma cidade fantástica. E, se não me engano, é uma das primeiras universidades da América Latina foi em Córdoba, na Argentina. Então é uma cidade que tem um histórico de educação muito forte. E eu lembro que eu conversei com um rapaz, ele falou assim: o Brasil parece que vocês são povos diferentes do mesmo país, porque é. cada estado que vem aqui fala de um jeito e fala umas coisas que dá a impressão que é outro país, né? Porque Sim, aqui o Brasil é plural, né? Ele é é um totalmente plural. mundo. Ô Imagina Celso, naquela. sabe? Aqui a Maria Portuguesa dizendo que ela gostaria de saber mais sobre a arqueologia brasileira. É encantadora mesmo, Maria. Vocês da Europa gostariam muito. E falando do pessoal da Europa, assim, para quem está aqui, é difícil entender o que é essa diversidade do nosso país. E eu Sim, fico muito chateada com esse estereótipo ruim que passam do Brasil no exterior, de que o Brasil é violento. O Brasil é não, pobre. E eu falo assim, gente, depende de que lugar você está falando. Aí eu justamente, fico pensando que as pessoas levam muito em consideração a realidade das grandes cidades, né? São Paulo, justamente, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, que realmente tem um índice de violência maior, né? A questão das drogas e uma série de coisas. Mas, por exemplo, a gente tem aí em São Paulo a cidade de, acho que São Pedro, Águas de São Pedro, que você tem uma qualidade de saúde maravilhosa, você tem uma qualidade de educação maravilhosa, você tem um índice então, de. E tudo isso público, e isso é no Brasil. Eu lembro quando eu era adolescente que eu viajava ali para a região de Brotas, que sim, você deixa. São regiões que você deixa o seu carro aberto, a sua casa com a janela aberta à noite, do jeito que você deixa aqui na Europa, e tá tudo bem. Então eu falo assim, depende. O Brasil, assim, é um mundo dentro de outro mundo, dentro de outro ó, mundo. Então não dá para você então, dizer é o assim, o seguinte, país é violento. Que lugar é violento? O Brasil não tem educação boa. Que lugar? Você falou da minha cidade, né, de Santos. Santos tanto, mesmo é uma cidade que tem um índice de qualidade de educação pública que é um dos melhores índices do Brasil. E eu sim, trabalhei no setor público de educação de Santos. sim, A gente tem escola pública em Santos que tem índices melhores do que escolas privadas dentro da própria cidade de Santos. Então, assim, falar que o meu país não tem uma boa educação, para mim, que vim de uma cidade que tem tão altos índices em educação, tipo, não faz sentido, sabe? então, e bom, você sabe onde eu moro, né? O que que eu vou falar do Brasil de onde eu moro, vai? Assim, Desculpa, super desculpa, tranquilo, quase uma desculpa. Europa. Eu tô a 1.600, a minha casa está a 1.650 metros de altitude, a temperatura lá fora deve estar mais ou menos por volta de 7 graus agora, tá? Sim, Eu tô de blusa aqui, né, inclusive, né? Então, eu tô no meio da Mata Atlântica, no bioma da Mata Atlântica, com três tipos de fragmentos de vegetação de Mata Atlântica diferente, que é Mata Umbrófila mista, Mata Umbrófila densa e campos de altitude. Eu tenho paisagens absurdas. Desculpa, mas a Campos de Jordão é considerado o melhor clima do mundo desde a década de 50, tá? Conforme um congresso de climatologia europeu, tá? Então, inclusive, você falou uma coisa interessantíssima da divisão do país de já hoje que eu falei, que eu achei fantástico. Eu tenho um mapa, uma réplica de um mapa antigo, tá? Francês, do século XVIII, que ele trata, tem
país Amazônia. Ele considera a Nossa, Amazônia um país. Eu vou mandar uma foto desse mapa para você que eu ganhei de uma cliente amiga. Ele é fantástico porque ele, inclusive, tem país Amazônia, Tupi-Guarani embaixo. É muito legal o mapa. É um mapa fantástico. E ele está no mas você Museu do sabe que a Louvre. Amazônia no período colonial, não sei se você sabe isso, tinha Hum, um estado que chamava Estado do Grão-Pará. Esse estado hum, do Grão-Pará era muito forte e chegou na época colonial, aquela época das revoluções, né, do Dom Pedro uhum, II, a querer se separar do resto do Brasil. E você sabe, na sim, bandeira do Brasil tem todas hum, as estrelinhas para baixo e tem uma sim, estrelinha para cima. E tem gente que isso. acha que aquela estrelinha de cima se refere a Brasília. Não, aquela estrelinha de cima se refere a esse estado do Grão-Pará, que era Do a região ali Grã-Pará? da Amazônia, que quase separou do Brasil no período das grandes revoluções. Interessante, interessante. Então, por isso que eu falo, você tem que entender a história. Agora vem uma parte que eu amo da história, que eu já falei em várias lives aqui, que é a questão do caçador-coletor e do agricultor. Que, na minha opinião, foi aí que foi o maior impacto que teve no meio ambiente na história da humanidade. Foi isso. Foi quando houve essa mudança, tá, Cris? Nada foi mais importante para o homem e mais dramático para o meio ambiente como um todo, como o homem virar agricultor, na minha opinião. Aí que está o É, divisor de porque águas. o homem passou a ser sedentário e aí conseguiu os grupos que antes no período, os nômades, né, eram grupos pequenos que mudavam Sim, de lugar, passaram a ser grupos maiores. Eu estava até comentando com o Celso antes da live também, que tem gente do marketing digital que usa erroneamente a expressão nômade digital, porque eles falam assim, o nômade vai ali, usa, estraga tudo e depois vai embora. E aí outro dia eu estava conversando com um player, né, com o Vitor Damasio, e mandei um áudio enorme para ele. Falei, Vitor, pelo amor de Deus, não diz mais isso não, porque é o contrário, os povos nômades, eles eram grupos pequenos, eles mudavam alguma, não era porque eles acabavam com tudo do ambiente, às vezes era o clima, né, como a gente falou, no uhum, período da polarização, enfim, que as calotas polares e que o planeta ficou mais gelado, muitas regiões onde esses povos nômades viviam deixaram de ter caça, deixaram de ter plantas e eles tiveram que se mudar. Então, porque o próprio ambiente mudou, não porque eles distinguiram tudo. E é o contrário, os povos sedentários, eles sim, é, enfim, digamos, é que não dá para dizer estraga a natureza, mas assim, não, manipulam mais a impactaram. natureza, impactam, porque aí domestica o animal, domestica as Justamente, plantas, começa até a gerar um certo lixo, né? Tem as lixeiras justamente. pré-históricas, são para nós da arqueologia, elas são uma maravilha, né? Porque eles produziam aquela cerâmica, imagina, onde coloca a cerâmica que quebra? Tinha umas lixeiras dentro das aldeias. Sim. E essas lixeiras, elas trazem uma série de informações para nós da arqueologia. Mas, enfim, o impacto realmente ambiental dos povos que são agricultores é muito maiores que dos nômades. A Maria que falando, estou revivendo as minhas aulas de pré-história sobre o quaternário com a Cris. Legal, Maria. Que legal aí, ó. Eu tô encantado com a live, assim, é muito legal e sabe, é muito legal saber que afirma realmente essa questão, porque assim, o homem, depois que ele passou a ser agricultor, ele restringiu muito o que ele passou a comer também, né, Cris? Porque ele baseou basicamente no trigo, Sim, né? O que ele come, a alimentação dele. E alguns legumes, alguns cereais, alguma coisa que começou a incorporar. E quando ele era caçador-coletor, ele literalmente ele comia de tudo. Era sim. mais amplo, ele andava mais, logo ele não engordava. Ele tinha menos filho, porque você imagina você ser nômade, você mudar de um lugar para o outro com Carregar um monte de criança. filho.
um monte de filho. Então, quer dizer, tinha um controle maior também de natalidade na época, né? Por uma questão até de sobrevivência, Sim, né? E é isso, e daí impressionante. quando e outra coisa, né? Ele não tinha a questão do essa terra é minha, da posse, não, Cris? Não tinha isso que teve depois também, né? Que começou guerra por causa de território, para ter maior área para agricultura, maior área. Ele tinha menos, não tinha isso? Tinha menos, mas alguns pesquisadores dizem que essas lutas por território desde o período dos nômades ela já era forte. Até se a gente for pegar assim, né? Por que que o Sapiens sapiens sobreviveu ao Neandertal? Porque os Uhum. Neandertais, quando a gente estudou na escola, era como se fosse assim, os Neandertais eram menos inteligentes, eram menos desenvolvidos, eram menos tudo, e hoje em dia se sabe que não, que eles eram tão inteligentes quanto os Sapiens sapiens, e que por uma questão justamente de luta territorial, os Sapiens sapiens meio que ou se mesclaram ou acabaram mesmo com os Neandertais. Então existiam umas lutas aí na pré-história. Eu não, como eu sou da arqueologia histórica, né, eu não vou Sim, tão profundamente assim nos grupos, quem são, quem extinguiu quem e como que foi, mas assim, a gente sabe que isso existia, uma luta por território, já desde o período dos caçadores-coletores. E sim. aí no Brasil tem a questão dos sambaqueiros com os tupi, que até hoje Uhum. também ninguém chegou a uma conclusão assim de bater o martelo e falar foi isso. Não se sabe se os tupis extinguiram os sambaqueiros, completamente ocuparam os lugares deles, e tem alguns sambaquis que eles são bem interessantes assim na estratigrafia, que os estratos mais antigos têm mais pedra lascada, tal, e os estratos mais recentes têm mais cerâmica, que é a habitação dos povos tupis, reabitaram antigos sítios sambaqueiros. Então, não sabe se eles se mesclaram aos sambaqueiros, né, aos tupis aos sambaqueiros, ou se eles realmente exterminaram por uma questão de território. Ô, Cris, tem uma coisa que sempre me intrigou. É possível, através da cerâmica, descobrir que povo indígena morava naquele lugar no passado, ou que tipo é, é, anterior ao povo indígena? É possível, através de um tipo de Então, se cerâmica? Isso é interessante. Esse mapeamento de cerâmicas é muito associado com a língua, né? Eu também não Hum, sou nenhuma estudante profunda. Eu tá, gostaria de tá. conhecer mais de cerâmica, Uhum. porque nós temos coisas lindíssimas aí no Brasil. Mas o estudo da cerâmica se associa muito à questão linguística. Então, se Então, faz uma pesquisa do cadê, mas que vergonha falar disso. Tem a Heloísa Bitu aqui, lá da Fundação Casagrande Memorial do sim. Homem Cariri, no Ceará, e eles têm a cerâmica Cariri, né, associada aos povos Cariri, que é um tronco ali dos povos Tupi, uma especialidade dos povos Tupi ali na Chapada do Araripe. E se faz um mapeamento, então, dos tipos de cerâmicas dos povos atuais, que língua esse povo fala, e aí se vai fazendo um mapeamento disso na cerâmica antiga, descobrindo traços, e se faz a ligação da língua com o estudo da cerâmica. É muito interessante. E isso é muito interessante, né? Porque eu já vi alguma coisa que o Brasil tinha mais de 150 línguas diferentes, né? Já Quando teve os portugueses chegaram, eram mais de 3.500 povos indígenas. Então, quando a gente fala povos, são povos com 3.500. línguas diferentes, embora o tronco linguístico seja mesmo, né? O tronco Sim, linguístico tupi, o tronco linguístico G, o tronco linguístico aruaque e outros troncos três menores. mil e quinhentos. 3.500 povos. Por que que a gente fala 3.500 povos? São línguas diferentes, culturas diferentes, crenças de cosmologia diferentes totalmente. Hoje em dia, a gente ainda tem uma diversidade, mas 10% só tem mapeados hoje no Brasil, em média, 350 povos indígenas ainda. E desse jeito que eu estou te falando, línguas diferentes, culturas diferentes, são 350 povos, mas na época da chegada dos portugueses eram 3.500 povos, mais ou menos. Os povos indígenas brasileiros, eles eram agrícolas, em sua maioria, e todos eles ou não?
Ou tinham ainda Sim, sim, caçador-coletor? todos eles, mas se acredita que alguns. Inclusive foi o Juca Moreno que me falou isso, que tem alguns povos, não sei se é ali para o sul do Brasil, que até pouco tempo ainda produziam uma pedra lascada. Mas isso também pode ser muito simplista, né? De ligar Tá. assim, ah, pedra lascada, povo Uhum. caçador-coletor, e pedra polida e cerâmica, povo agricultor. Pode ser muito Tá. simplista fazer essa ligação. Porque hoje em dia também se discute isso, que alguns povos agricultores, eles ainda continuaram produzindo pedra lascada, então ferramentas de pedra lascada, então a gente não pode fazer essa ligação tão direta com o material arqueológico, né? E considerar que depois que o povo virou agricultor, parou de construir, de produzir pedra lascada, não é tão simples assim. Mas sim, a maioria dos Interessante. povos já eram agricultores quando os portugueses chegaram. Tem um lugar aqui na Mantiqueira que ele fica bem no alto, tá? Mais ou menos 1.800 metros de altitude, tá entre Campos do Jordão e Pindo. E desde criança, fica próximo ao Horto Florestal de Campos do Jordão. Desde criança, eu aprendi que lá era um cemitério indígena. E eu sempre Pode tive ser. curiosidade de saber realmente se aquele local é realmente um cemitério indígena. Sabe por quê? Alguma coisa teve no passado lá. Porque é um relevo cheio de uns montes, assim, sabe? Uns montes mesmo feitos. Não é o morro Não é normal. natural. Não é natural. Ele tem vários dessas corcovas, sabe? No monte, naquele morro. E inclusive é próximo onde era o antigo lixão do Horto Florestal. Que o Horto teve um lixão. Olha que notícia Coisa bela, né? louca. Que coisa. Então, e daí, nesse lugar, tem essas corcovas. E desde criança, mas criança mesmo, com 6 anos de idade, 5 anos, eu ouço que aquele lugar era no cemitério indígena, entendeu? E eu nunca soube realmente até hoje se é ou não, sabe? E sempre tive Sabe, curiosidade Celso, disso. uma área da arqueologia que eu adoro, mas que nem todo arqueólogo embarca nessa, mas eu sou da minoria que embarca, Hum, é a questão de unir etnografia com arqueologia, que é você sim, conversar com povos do presente para descobrir coisas sobre a arqueologia do por- passado. A minha tese de uhum, doutorado tem muito disso. Sou muito grata ao pescador, ao seu Rangel, que me ensinou a fazer uma leitura do sítio arqueológico que eu pesquisava assim com outro olhar. E então, assim, se o povo fala, né, traduzindo assim para uma língua bem chula, mas desculpa, a gente está no Instagram, tem muita gente, não vou usar a linguagem técnica. Se o povo fala, alguma coisa tem. Então, ou sim, algum arqueólogo já foi atrás dessa história e isso está cadastrado sim. como sítio arqueológico lá no IFAM, ou é possível sim ir conversando com as pessoas e descobrindo coisas desse sítio arqueológico. Que tem, E se tem, é um sítio arqueológico, né? eu tenho que fazer uma pergunta para você. Como é descobrir um sítio arqueológico? Assim, Ah, é qual a fantástico, sensação né? como profissional? Por exemplo, aí em Portugal, você falou que está numa região. Aliás, né, você está num país que é um dos berços da navegação mundial, né? Que foi um dos grandes países que navegar pelo mundo. E por sinal, eu tenho uma bela descendência portuguesa, né? Eu sou Vilas Boas, por parte de vô, e por parte de vó eu sou Gonçalves Dias. Então eu tenho metade é português, eu tenho uma outra parte que é espanhol e a outra italiana na minha genética. Mas eu sou 50% português, vamos dizer assim. Então, assim, como é descobrir isso? Você está trabalhando nisso e descobrir um sítio arqueológico? Ó, eu vou até te dizer que, mas eu não tenho esse preconceito, mas tem Tá, arqueólogo aqui me assistindo, o povo tem preconceito desse termo, a descoberta. Nós não descobrimos tá, nada, nós tá. identificamos, analisamos, narramos. Eu não Certo. sou a favor disso. Na minha tese de doutorado, eu uso a palavra descoberta, e aí a minha banca caiu matando em cima de mim, né? Mas Sim. usa. É um termo muito de quem é caçador de tesouro, de quem é não sei o que, de quem é não sei o que lá. Mas enfim, se o sítio
estava ali, ele existia, e ninguém ou nunca cadastrou, nunca olhou para aquele espaço, né? Como foi o caso da minha tese de doutorado, das pedreiras na beira da praia, lá na Praia do Francês, em Alagoas. Ninguém nunca olhou para aquele espaço como sítio arqueológico histórico. E daí, eu não vou dar esse mérito, não é meu, foi do meu orientador, Paulo Bava de Camargo, que olhou que aquilo tinha uns recortes muito regulares e falou assim: olha, isso aqui não é natural, presta atenção nisso, isso aqui pode dar a sua tese de doutorado. E foi da onde eu comecei meio que a puxar, sabe que nem o gatinho que vai puxando o fio do Sim. novelo de lã e daqui a pouco ele tá todo enrolado? Foi assim a minha tese de doutorado. Comecei a puxar o novelo de lã, daqui a pouco eu estava enrolada inteira naquele tema. E então, assim, a gente identifica, né? E é muito gostosa a sensação, não só de um sítio arqueológico, como às vezes de um material. Você comentou aqui de Portugal. Aqui em Portugal, no projeto mesmo que eu trabalho, a experiência assim, mais interessante que eu acho que descobriram foi de uma brasileira e que ela trabalhou 2 semanas só aqui, eu estava na direção científica, então não posso assumir isso como, ai, fui eu, né? Ela achou uma coisa Uhum. que eu achei interessante, um material pré-histórico, onde se achava que não tinha nada. E quando eu vi que saiu no dia do meu aniversário do ano passado, eu falei assim, uau, que legal! Então, assim, nem fui eu que estava em campo, mas quando ela mandou as fotos, eu, ai, tô na Que direção científica, isso é legal. demais, isso é incrível. E a daqui, em novembro e dezembro do ano passado, eu fui fazer o acompanhamento arqueológico de uma dragagem em Setúbal, aí para o sul, porque atualmente eu trabalho na região de Aveiro, né, que é para o Tá. norte de Portugal. Passei 23 dias lá no sul, embarcada numa draga, porque a empresa que eu trabalho aqui em Portugal, a Tiago Miguel Fraga Arqueologia, é uma empresa especializada em arqueologia náutica, que é uma coisa Uhum. muito legal. Então, ele faz muito acompanhamento de dragagem. E nesse saiu lá um dos dias, né, na draga, porque as dragas aqui do norte que a gente trabalha, elas têm a cutter, que a gente chama. Deixa eu explicar, porque o pessoal fala, ah, o que que é isso de draga? Draga, ela pode ser uma draga parada, como tem muito aqui no norte, ou pode ser que nem um barco. O de Setúbal era uma embarcação grandona, com Uhum. 140 metros, assim, a embarcação, 5 andares de embarcação. Então ela tem a cutter, que parece um aspirador de pó, porque Sim. é para aprofundar, né, a draga, ela aprofunda o leito ali, a entrada do porto para navios maiores poderem entrar e Isso. sair. Todo porto tem dragagem no Brasil, Sim. aqui também. É que aí no Brasil não tem acompanhamento arqueológico, infelizmente. Embora exista na Uhum. lei, na prática só teve 1 ou 2 projetos assim. Mas aqui em Portugal, praticamente todo projeto de dragagem, principalmente em áreas que se sabe que elas têm potencial arqueológico, tem acompanhamento arqueológico. E aí, lá em novembro, dezembro, estou eu fazendo um acompanhamento arqueológico, quando um dia a cutter sobe e vem uma âncora. E eu bati o olho na âncora, falei, gente, essa âncora é antiga. E foi muito assim, um êxtase, eu dizia, e a tripulação, eu falo pouco de inglês, a tripulação belga e filipina, e eu olhava assim para o filipino que foi me acompanhar e falava assim, ai, beautiful, beautiful, wonderful, wonderful. Eu fiquei assim, eu nem dormi direito aquela noite. Que legal, Gente, que que coisa fantástico. incrível! E aí eu falei assim pro meu chefe, ela é antiga, e o meu chefe, calma, porque tudo eu já vou falando assim, ah, é muito, e ele fica bravo comigo, tem que ver, você vai estudar agora. Me mandou um material lá, um monte de coisa, mas ela tem mesmo uma datação lá para século XVI, XVII, porque as âncoras de almirantado, né, que se chama, que é uma âncora, que ela tem uma parte assim em cima que é chamado de cepo. Tá. Essas âncoras de almirantadas mais antigas, elas tinham cepo de madeira. Então, eu sei que uma Ah, âncora é mais recente, as mais recentes têm o cepo de metal. E o cepo de metal, hum, ela tem dentro, né, na estrutura da própria âncora, meio que uma aberturinha para passar o metal ali no meio. As sim, mais antigas com cepo de madeira, a madeira se prende fora do metal, então ela é inteiriça. Então, entendi. por aí a gente faz a datação, aí tem toda um material que ele mandou lá, a bibliografia, a gente fez a medição dessa âncora. E tem um projeto que é super legal, que é um projeto do Nautical Society Institute, que é o Instituto Internacional de Arqueologia Náutica, que se chama Big Venture, que você acha uma âncora
encontra, descobre, como você chamou, e você coloca ali todas as informações da âncora que você encontrou e ela ganha uma numeração, vai até o seu nome, tudo é bem interessante. Em que Interessante. projeto, dentro de que âmbito. Então a gente e eles também dentro desse site Big Anchor tem uma série de informações sobre esses vários tipos de âncora ao longo da história, né? Desde as âncoras Uhum. pré-históricas a essas do período moderno, as âncoras romanas. A âncora de cada época ela tem uma característica própria. E aí, analisando o material, a gente bateu o martelo mesmo que ela é uma âncora do século XVI, XVII. Então, Que foi assim, legal. muito impressionante. De tudo que eu fiz na minha vida, acho que foi a coisa assim mais. E aí, um amigo meu, que é um arqueólogo, o João Zanúncio, tirou uma foto. Às vezes eu paro e penso, gente, quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer uma foto assim, praticamente do meu tamanho, porque ficou muito foto de me sentir arqueóloga da National Geographic, sabe? Com aquela Que âncora. legal. Ele pegou uma luz assim meio escura, era noite o dia que a gente foi fazer a medição da âncora. Que Então foi uma fantástico. experiência muito incrível. Então é essa sensação, né? É muito gostoso você E, encontrar e ou algo, registrar. é algo Ou mesmo, fantástico. sabe, Celso, que tem uma coisa assim, às vezes um sítio, ele já foi até cadastrado por outro Sim. arqueólogo, e às vezes até por você mesmo. Mas também descobrir, por exemplo, que aquele sítio é maior do que o cadastro Nossa, anterior. Também é uma com certeza. sensação gostosa. Teve um Pô, sítio de uma empresa que eu trabalhei que a gente cadastrou um painel e depois eu fui para a mesma região, que é em Cafanão, chama Sítio Poço do Capim. Fui para a mesma região, fui com o pessoal de lá da região e ele me mostrou que tinham, assim, no platô de cima, mais uns outros 10 painéis daquele. A primeira vez que que eu fui, eu cadastrei um. Então, assim, foi uma sensação gostosa da primeira vez, de uau, que sítio legal, de chegar no escritório em São Paulo pesquisar e saber que ele não era cadastrado e não é cadastrado, vamos cadastrar. E depois de voltar lá de novo e falar, uau, isso aqui não era um que painel só, isso fantástico. são os 10 painéis e muito provavelmente eu não vi tudo desse sítio. Eu preciso voltar lá e reorganizar o cadastro dele no IFAM. O sítio Poço do Capim é um complexo de painéis, não é um painel só. Então é uma sensação bem gostosa, confesso que é. Eu E eu acho não tenho demais nenhum problema com a palavra descoberta, não, pode ter descoberta. Não, comigo. eu adoro, porque assim, na verdade a gente descobre muita coisa mesmo, tá? Descobre, direto, descobre. É impressionante, mas é verdade. Até na nossa área aqui, a gente descobre cada coisa que você não tem noção. Coisas da história da cidade. Eu fui num lugar um dia, eu, eu achei fantástico, que eu me senti meio no Lost, sabe assim? Eu fui fazer uma visita técnica num lugar que tinha umas estruturas que parecia que eu estava naquela ilha de Lost, sabe assim? É fantástico as coisas que eu descobri aqui no centro da cidade. No centro da cidade. Aqui, você tem uma ideia, tem um túnel no Capivari, ele é longo, longo, e sinceramente eu queria saber qual que era a função no túnel, daquele túnel no passado, porque ele é uma galeria, assim, que vai de um lado da montanha para o outro. É umas coisas assim que você descobre, sabe, que é muito legal. Aqui a mais ou menos 500 metros da minha casa tem um túnel que ele aprofunda mais ou menos 15 metros na montanha e chegando lá no fundo, ele tem um salão, um salão debaixo da montanha. E eu já Que tive lá, demais! eu já tive lá na minha infância, sabe? E eu até hoje eu não sei o que é aquilo, quem fez, por que fez aquilo. E ele é cavado, ele é quadrado, e você entra uns 15 metros para dentro, chegando lá, Interessante. você tem um salão lá dentro. Sabe assim, parece uma adega hoje, sabe? Tipo um E é lugar de muito. mineração, era assim os lugares de mineração, né? Então, será que era? Mas mineração em campos, É, também sabe? não sei. Sabe? É muito. E tem uma coisa muito legal, você trabalhar com arqueologia submarina. É algo fantástico isso. É outra coisa que eu não sabia nem que existia, entendeu? Arqueologia submarina. E porque
A história da navegação do mundo diz muito sobre o avanço da nossa civilização. Se você pensar, por exemplo, que tem estudos que os chineses tiveram no Rio Amazonas muito antes dos portugueses pensarem em vir para cá, né? Tem estudos sobre isso. Os vikings que chegaram na América do Norte antes mesmo dos ingleses, né? Chegarem lá. Sim, Então, você realmente começa a ver, igual aquele povo lá da Ilha de Páscoa, como que aquele povo chegou lá? sim, incrível. Então isso é pouco explorado, assim, infelizmente dentro da Justamente. própria arqueologia subaquática. Mas uma coisa que eu aprendi, assim, com o Dr. Gilson Rambelli, na Federal de Sergipe, ele fala muito disso, e é bem interessante, que as pessoas não param para pensar, assim, o meu chefe também fala muito isso, o Dr. Tiago Miguel Fraga, que no período da pré-história, as distâncias elas eram menores, digamos que o mar era menor, né? E Sim, outra coisa que também não se leva em consideração é que as correntes marítimas funcionavam de outra forma. Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, um barco, como até os meninos aqui espanhóis falam para mim, ai, um barco pequeno, você acha que esse povo da pré-história viajava um monte? Mas eu já ouvi o doutor Tiago falando, e o Gilson também, que a gente não sabe o quanto que esse povo tinha de tecnologia, e quanto eles sabiam para aproveitar essa corrente, porque se sim, você, a corrente, ela é praticamente como uma estrada, é porque a gente não está acostumado a pensar nisso, porque a nossa sociedade do presente, ela é muito pensamento agrário. E, infelizmente, a arqueologia embarca muito nessa, da questão tá, agrária, e pensa pouco sobre as questões marítimas. Sendo que na pré-história, e mesmo no período antigo, Roma, tudo, muito das coisas eram feitas por via marítima e fluvial. Até sim, porque tem um texto de arqueologia náutica do arqueólogo subaquático Jean-Yves Blot, que tem esse nome de francês, mas ele produziu muito ciência aqui em Portugal, que, que ele fala sobre isso, que o transporte marítimo ele era mais rápido e mais barato do que você pegar sim, uma coisa e levar por carro de boi. Então, hoje a gente tem carro, tem caminhão, tem trem e considera que não, o que também não é verdade, é uma visão muito míope. A gente ainda tem o transporte marítimo muito forte. Mas sim. também não paramos para pensar nisso porque a gente só pensa avião, trem, carro e Isso. deixa o transporte marítimo de lado. Mas nesses períodos da antiguidade, da pré-história, se faziam muitas distâncias por vias marítimas e por vias fluviais. E mesmo no presente, assim, são poucos os estudos que se aprofundam mais nisso, né? E tentando entender como que eram essas correntes, assim como a gente falou de como era o paleoambiente, aí o Sim, paleoambiente marítimo. Pouco se conhece sobre isso e o quanto que esses povos da pré-história se deslocavam por meio dessas correntes. Mas isso dá um mega estudo, é super legal, é incrível, eu acho maravilhoso, assim. inclusive, é uma questão importantíssima. Se você pensar que foi através do lado marítimo que veio uma grande quantidade de produtos que são produzidos pelo Brasil hoje, para o Brasil, a cana-de-açúcar veio de fora, o cacau veio de fora, foi tudo trazido para cá. E tudo através da navegação portuguesa. Sim. Eu Porque. faço uma defesa na minha tese de doutorado, o Celso, que eu Hum, apanhei muito da minha banca por causa disso, mas eu não arredo o pé dela, que é o seguinte, hum, esses povos que construíam na praia, né, o meu orientador falava assim, porque foram os portugueses que trouxeram essa técnica dos recortes. Mas se você for estudar, ali na região central da África, do Zimbábue, tá. tinham as antigas cidades de pedra. Então, Uhum, existiam pessoas na África que sabiam muito bem da mineração das pedras. sim, E o que eu defendo na minha tese? Que os mestres não eram só mestres brancos ali na região de Alagoas, mas que também eram mestres negros, porque se só viessem os brancos e mestres brancos para trabalhar ali, não dariam conta do tamanho da sim, extração que foi feita, ensinar. sim, E da onde eu tiro isso também? Muitos dos
das pessoas que trabalhavam no período colonial da pesca, não eram os portugueses que ensinavam os escravos, eles já iam para a África sabendo quem eram essas pessoas que pescavam e traziam já pessoas especializadas para cá. sim, Então, e para a mesma região, falei, não é possível que eles usassem essa lógica só para pesca, eles usavam essa lógica para outras habilidades também. com Então, eu certeza. defendo que os mestres que vinham fazer mineração ali eram, né, escravos que tinham sido pegos na África, mas já se sabendo que eles trabalhavam com mineração e Sim, eles vinham já para ser mestre, porque sim. também muito do que se fala do período colonial é assim, né? E isso é muito uma coisa do século XIX, olhando para o Brasil antes do século XIX, assim. Aí todo negro que veio para o Brasil era escravo. E não era Hum, bem isso. Muitos dos negros que vieram, quando eles vinham com uma habilidade específica, eles chegavam como mestres. E não é que eles não. Alguns vinham como escravos, mas era como se fosse assim, um escravo de elite, digamos, que ele tinha uma certa. entendi. é, Era diferenciado dos outros, né? Que não Uhum. tinham uma habilidade. E alguns eram remunerados e depois eles conseguiam alcançar um status social tão importante quanto os brancos, mas isso pouco se estuda. E assim, também não é uma viagem total, lá na minha tese eu explico isso, porque isso não é uma coisa que foi feita no Brasil. E é muito ligada a alguns grupos religiosos, algumas ordens aqui de Portugal, que já no século XIV faziam isso em Portugal, traziam pessoas com habilidades específicas Hum, aqui e criavam esses grupos, essas confrarias. Então, assim, a comunidade de São Benedito fazia isso, São José e a comunidade do Rosário. Então criava uma espécie de, entre aspas, como se fosse uma maçonaria, que sim, tinham brancos e também tinham negros com habilidades uhum. específicas. E essas pessoas eram distinguidas socialmente, assim, tinham um status maior, como o de um arquiteto, a pessoa que tinha a habilidade de mineração, né? Tinha o status de um arquiteto ou de um engenheiro. Como o Entendi. pescador tinha o status de um. O pescador que era mestre tinha o status de um. Ai, como se chama da embarcação do navio? De um comandante. Hum, Então, alguns textos dizem isso, né? E assim, é uma coisa pouco explorada. Eu falei assim: se eu não escrever sobre isso, no futuro alguém pode topar com algum documento e não se sim, ligar. Então, eu vou escrever. Mesmo tendo poucas evidências, não é que eu não tenho nenhuma, eu tenho evidências que são poucas, que eu digo lá na minha tese, sim, mas elas existem. E quem for ler a minha tese, continuar pesquisando isso, pode topar com algum documento lá na frente, e, enfim, ou confirmar o que eu estou dizendo, sim. ou desmentir, falar, ai, a Isso, Cris falou isso não tem nada a ver, ou então complementar, né? Dizer, isso que a Cris falou é interessante, realmente existe, mas esse documento diz que essa parte do que ela diz está ok e essa parte não está ok. Mas eu falei, eu tenho a responsabilidade de dizer o que eu percebi. Mas voltando aqui para a questão marítima, tudo isso tem muita relação com a questão marítima, né? Era o sim, comércio negro. Então, de quais sim. portos essas pessoas estavam saindo? Eram portos próximos a essa região que produzia mineração na África. Então, tem muita coisa ainda para estudar. E Ó, aí chegavam no Brasil via mar. A outra coisa que eu defendo que eu acho maravilhosa também, e que não é minha, é de um pesquisador que chama Geraldo tá. Silva, que escreveu um livro que se chama A Festa, a Fauna, a Festa, a Faina e o Rito. E daí ele fala do mar como caminhos de liberdade. Achei lindo isso, porque o que que acontece? Esse escravo, né, ou esse mestre negro que vivia ali na costa, muitos deles conheciam navegação também, e eles sabiam das correntes, aquilo que a gente estava conversando, melhor do que os brancos. Então, como que você Hum, vai dominar ou mandar ou subjugar uma pessoa que conhece tão facilmente o caminho de fuga? sim, É mais sim, difícil. E aí ele com conta que certeza. tem uns jornais que dizem que tinham alguns negros que eles fugiam, mas depois eles voltavam e todo mundo fazia de conta que nem tinha visto que ele fugiu, Nem tinha sabe? Aí visto ele ele vivia fugir. como livre, porque assim, vou aprender de novo, ele ir embora de novo, deixa ele aí. Daí o cara começava a trabalhar como pessoa livre, ganhar dinheiro, às vezes até adquiria outros escravos.
Então, são coisas que os documentos escritos nos dizem muito pouco sobre isso, né? Mas que a arqueologia tem muito a contribuir sobre isso também, do Brasil E, e, colonial e das questões raciais no período colonial. uhum. E você falou um negócio interessante, porque essa questão da navegação, né, o que trouxe, porque eu tive o ano passado em Tiradentes, Minas Gerais, e lá é uma colônia, né? Parece que você voltou no Brasil colônia, né? Tive em Tiradentes e em São João del Rei. Porque Tiradentes, ela é mais antiga que Ouro Preto, né? Ela é um século mais ou menos anterior a Ouro Preto. Pra você ter uma ideia, as igrejas de Tiradentes, quando elas foram erguidas, não existia aleijadinho ainda, tá? E eu descobri uma coisa fantástica, que bate mais ou menos de frente com o que você falou. O artista que fez as gravuras na igreja da Catedral de Ouro Preto, de Tiradentes, era chinês. Ele era chinês. Ó, o João aqui mandando um abraço. Sou fã da Cris, abraço de Portugal. Um abraço, João. Ele era chinês. Então, e todos os anjos têm o olhinho puxado. Para lembrar, Nossa, que incrível! todos os anjos, eu vou mandar umas fotos para você que eu tirei, que todos os anjos são orientais. E isso é uma coisa fantástica, Cris, se você for pensar. Não é verdade? Pensa só numa coisa. Sim. Porque bate mais ou menos, eles pegaram um mestre chinês, atravessaram o oceano com ele para trazer para o Brasil para ser artista aqui. Sim. E com certeza deve ter vindo na região de Macau, né? Que era uma colônia, né? Portuguesa, do outro lado do oceano, né? Imagina, atravessou todo o oceano e trouxe ele para cá para ser um mestre, quem sabe, até escravo deles, né? Porque vai saber se veio só escravo africano, né? Para cá ou não, né? Sim, interessantíssimo isso. E assim, Minas Gerais, você tocou no assunto e falando das questões raciais e do período colonial, é o primeiro lugar que quebra essa questão do negro ser sempre escravo. Assim, Minas não dá para estudar com essa visão. Porque Uhum, os escravos que foram para Minas Gerais, muitos deles tinham habilidade, eram mestres, como a gente falou aqui, e também como eles trabalhavam com o ouro, porque no período da escravidão a gente pensa que os escravos eram, assim, escravos de segunda a segunda, mas não era, eles tinham um dia que eles trabalhavam para eles. O escravo que tinha a sua agricultura, né, ele conseguia subsistência e tal. Mas imagina esse escravo que tem um dia para ele e ele para trabalha extrair com ouro. mineração que ele tenha ouro. Então, logo, logo, vários deles compravam a liberdade. Sim, Então, lógico. Minas reverte toda essa coisa é o primeiro lugar onde, assim, no Brasil, em massa, né, os negros começam a ascender socialmente e alguns a comprar outros escravos. E, enfim, tem uma coleção, até anotei aqui, porque é difícil eu lembrar o nome, por um acaso eu lembrei o nome do autor, mas eu sou apaixonada por ele, é porque o nome é diferentezinho. É o Agripa Vasconcelos, que ele escreveu vários romances, é um médico, mas que pesquisou a vida desses, né, negros do período colonial de Minas de destaque, e ele escreveu Chico Rei, que depois tem vários, Uhum. tem filme, tem outras coisas, que era um negro, que era um dono. O Chico Rei é interessantíssima a história dele, porque ele em Ouro Preto, ele herdou uma terra, assim, diz que ele era uma pessoa muito boa. Tem histórias controversas, tem gente que diz que ele passou a perna. Eu não sou a favor dessa versão. Uhum. Eu gosto da versão do Agripa Vasconcelos, que realmente ele era uma pessoa honesta e que o dono dele confiava muito nele e gostava muito dele. E quando o dono morreu, deu para ele umas terras que o dono achava que não tinha mais ouro, que até chamava encardideira. Tem, se você visita Ouro Preto, tem a mina do Chico Rei para você visitar. A segunda vez que eu fui em Ouro Preto, eu fui lá. Sim. E aí o Chico Rei fica riquíssimo com essa mina e ele começa a ter seus próprios escravos, é uma pessoa de muito destaque social ali naquele ambiente. E diz que ele tinha o costume de
ser padrinho das crianças negras. E as crianças negras que ele era padrinho, as mães diz que fazia fila assim na porta da casa dele para ele ser padrinho, porque aí ele já comprava a liberdade da criança e a Hum, criança ficava livre desde bebê. Aliás, tem uma história que me dói muito assim de lembrar, mas eu vou contar. Que conta tá. de uma mãe que ela chegou a matar a criança, porque ela ficou nessa fila esperando que ele Nossa, fosse adotar e aconteceu alguma coisa lá que ele não conseguiu, não deu tempo, ou tipo, sabe como ficou a última criança da sei. fila? E ela preferiu que o filho não vivesse a viver como escravo. Que Então é isso? muito dolorida, assim, essa história no livro. Mas ele escreveu Chica da Silva, né, que Fica também da era uma Silva? mulher, que ele escreveu Chico Rei, Chica da Silva, vários outros. É, tem um de uma história Dona Beija, acho que é Dona Beija, Dona que Beja. também é Dona Dona Beja. Beija. Todos esses livros são da Gripa Vasconcelos e são uns Isso. romances assim grossões. Eu tenho vontade de reler esses livros. É uma coleção, assim, são uns 10 livros sobre esse mesmo assunto do período, né, Colonial. do ouro em Minas Gerais. E ele pega justamente esses personagens negros que se destacaram socialmente, ele faz uma pesquisa histórica e escreve um romance em cima da vida dessas pessoas. É Sim. incrível. E aí, nesses romances tem muito disso, né? E eu penso assim, eu falo disso, por que que uma live de arqueologia e a Cris falando de um assunto que parece mais história do que arqueologia? Mas eu Não. sinto muitas dessas coisas não está nos documentos, algumas Uhum. sim, outras não. Então, a arqueologia histórica ela ou confirma o que o documento diz, ou ela Sim. complementa, ou ela contradiz, né? Tipo, olha, o documento está dizendo isso, mas o registro arqueológico está dizendo outra coisa. Então, eu penso também que a arqueologia ligada a essas questões do período colonial no Brasil, com um outro olhar, elas podem trazer muitas informações sobre as questões raciais que são importantes, né? Que Para a gente legal. repensar. A arqueologia é uma coisa interessante que assim, é uma ciência do passado, mas que ajuda muito a gente a entender as questões do presente. Sou super Com fã dessa certeza. ideia e acho que é bem verdade. Sim. Então, É a aquilo arqueologia é que eu serviço da falei. sociedade. É aquilo que eu falei para você. Eu acho que só entendendo a história que a gente pode escrever uma história diferente, entendeu? Ver o que que a gente Sim. errou e o que fez de errado para poder mudar essa história. E realmente a arqueologia mostra muito disso. Eu vou fazer uma pergunta para você, eu não sei se é idiota ou não, tá, Cris? Tá? A gente tá com 1h30 já aqui, eu quero deixar você dormir também. Vamos, né? Tá? Que É, para mim já é meia-noite e isso, 20 aqui. isso então. É o seguinte, a última. Cris, quando eu era pequeno, eu assistia muito Jacques Cousteau, tá? O que ele fazia era legal para o universo do marítimo? Ahn, vamos tentar responder. A Arqueologia Brasil Live é incrível, a história e a arqueologia sempre andam juntas, é verdade. Uhum. Bom, vou aqui pegar um pouquinho, não do que eu sei dessa história, mas do que eu Tá. escuto muito o Dr. Gilson Rambelli falar. Ele fala assim: o mundo inteiro considera o Jacques Cousteau assim, mas Justamente. os franceses mesmo não têm uma visão tão positiva, Tá. do Jacques Cousteau quanto o mundo inteiro. Outra questão que dizem é que o Jacques Cousteau, ele é considerado o pai da oceanografia, mas também Hum, os oceanógrafos não não gostam muito concordo. dele. Consideram assim o Jacques Cousteau praticamente o Indiana Jones da oceanografia, sabe? Tipo assim, é um não exemplo que não tem que ser. Não, Mas o obrigado. Jacques Você me Cousteau, respondeu. mas o Jacques Cousteau, ele criou em relação ao mergulho, né? Ele Tá, trouxe para mim que estuda arqueologia subaquática. Ele não sozinho, com uma equipe de outras pessoas, Felipe Diolé, é um nome que eu me lembro agora, mas tinham mais pessoas assim na equipe, foram os responsáveis por desenvolver o equipamento de mergulho independente, que é o tá. Aqualung, que é esse que a gente usa hoje com, que o pessoal chama as garrafinhas, né, que é o cilindro. Isso. Porque até o Jacques Cousteau, o mergulho ele era dependente, então existia um gerador de ar Uhum. dentro do barco e o arqueólogo, a pessoa que pesquisava, né, ou o mergulhador mergulhava com tipo um
uma mangueira na boca, mas preso no barco. Hoje ainda a marinha, vários, ainda se usa esse tipo de mergulho, mas ele é muito perigoso, porque se você não está em comunicação com o barco, acontece alguma coisa na superfície, o barco sai puxando e pode até matar a pessoa fazendo isso, Nossa. é muito perigoso. E então ele criou isso do mergulho Então ele independente. Então teve sua você importância. ele tem sua importância. Então você mergulha com um cilindro e aí é mais seguro, né? Porque aí você não está ali dependendo do Tá? barco. E também você é totalmente independente, não tem uma mangueira te prendendo, nada. Então, ele e uma equipe, né, foram Tá. pessoas importantes para desenvolver. Ele começou a desenvolver isso na Marinha, porque ele foi da Marinha, ele era engenheiro da Marinha, Isso. e depois ele brigou lá, não sei o que que aconteceu, que ele saiu e aí Uhum. ele com essa equipe de amigos começaram a desenvolver esses aparelhos aí do mergulho independente, então ele é importante. No mundo do mergulho, ele foi considerado importante, ele é considerado importante, aí ali ninguém tem o que dizer, o Então, Jacques tá. Cousteau é uma pessoa importante para o mergulho. E aí, por tabela, para nós da arqueologia subaquática, porque Sim, até por isso que eu perguntei. o equipamento, até o equipamento independente, como que você Sim. fazia? Fazia, na época até se faz uma pesquisa, até na época dos romanos, né, mesmo do Uhum. Alexandre o Grande, na antiguidade, eles desciam com sino de mergulho, que se usa ainda, a Marinha É, usa o sino de mergulho para fazer, e alguns sim. trabalhos usam sino de mergulho, é mais raro, mas se usa essa técnica. E depois, imagina, depois criaram os escafandros, que são aquelas roupas gigantes. Mas É. algumas, não é considerado pesquisa de arqueologia subaquática, mas as pessoas sempre quiseram recuperar coisas embaixo d'água, né? Imagina descer com um escafandro numa embarcação antiga e você vai pisando com aquele pé de metal, ou seja, você destrói o sítio Sim, arqueológico inteiro, mas isso chegou a acontecer. eu lembrei disso Depois, aqui. é Eu lembrei disso um aqui. livro. Júlio Verne, 20 mil léguas submarino. Sim, ai, adoro. Nossa, quando eu era adolescente, li tudo. Viagem ao Entendeu? mundo em um balão, 20.000 léguas Isso. Não, eu submarinas. lembrei disso agora, Volta por ao causa do mundo, ai, escapando. Volta ao mundo em 80 dias, eu acho o melhor. Sou apaixonada. Paris século XX, amo Júlio Verne. Quero reler Olha, também. então, Eu paro é para pensar, porque. as minhas leituras de adolescente eram muito melhores que as minhas leituras atuais, que só do doutorado é muito chata. Agora, adolescente eu lia coisa mais interessante. E daí, Tá, então, aí depois, resumindo aqui a história, o mergulho tá. independente fez com que a arqueologia subaquática Que realmente, a legal. partir da década de 1970, decolasse como ciência. E aí, na década de 1960, veio o George Bass, né? Gosto de citar a Honor Frost, que foi a primeira mulher arqueóloga subaquática, que eles eram da mesma equipe. Todo mundo fala do George Bass e ninguém fala da Honor Frost. Então, a Honor Frost Ah, tá. era trabalhar junto, eles começaram juntos. Então, o primeiro arqueólogo subaquático homem era da mesma equipe da primeira arqueóloga subaquática mulher. E eles começaram a desenvolver pesquisas ali no Mediterrâneo, mas graças a ter equipamentos independentes, que Então, facilitou com que técnicas usadas em terra fossem adaptadas com mais facilidade para a no mar. água. Então, a partir da Uhum. década de 1960, se começa a fazer pesquisa com seriedade, né, de arqueologia subaquática com seriedade, usando a mesma rigorosidade científica que se usava em terra. Bom, é maravilhosa essa história. Se deixar aí, eu vou de Não, subaquática, não. eu vou falar a noite inteira. É que assim, é que eu tive que mostrar o Júlio Verne, porque eu tenho uma coleção dele, eu tenho mais de 30 livros do Júlio Verne, tá? Inclusive Paris século Adoro. XX, eu tenho tudo. Eu aprendi muito com ele. Aliás, eu acho que eu sou um visionário por causa dele, sabe? Eu consigo enxergar mais para frente, eu acho que é graças ao Júlio Verne, que, afinal de contas, o 20 mil léguas submarino, ele deu uma aula no século XIX sobre o que era o fundo do mar. É fantástico. É Sim. realmente algo magnífico. E, E o Cris, Júlio eu não vou. Verne, ele era muito visionário, mas Sim, assim, a gente não pense que ele construía as coisas em cima do nada. Ele sim, participava de todos os círculos de discussões científicas da época, porque no século sim, XIX existiam vários ciclos de ciência, né? Foi onde sim, surgiram sim, os grupos de geólogos, os grupos de geógrafos, os grupos de arqueólogos, e ele sim. participava de todas essas discussões. Então, o livro tem muito das bases do
Cris, aí. Tá. Cris, mas olha, é assim, eu fico horas falando com você aqui. Foi sem dúvida uma live maravilhosa. Eu adorei, eu aprendi demais. Eu acho que toda lá, parabéns pela live, adorei a Vitória falando, né, Obrigada, Araújo, Vitória. tá? Então, e foi realmente fantástico. Eu acho que quem não viu tem que assistir essa live, porque valeu demais a pena. Você é uma pessoa fantástica. Eu já virei fã de você, Cris. E você está convidado a vir para o Brasil, vir aqui em Campos do Jordão. E eu vou ter o prazer de levar você naquele lugar para ter uma ideia se aquilo pode ser ou não um cemitério indígena, entendeu? Que o lugar é Olha que eu lindo. vou, hein? Não, o lugar é lindo, é no Moreira, é um lugar que a gente chama de Moreira, aqui em Campo de Jordão, que é um lugar lindo, maravilhoso, de um campo de altitude lindo, com muita araucária, é realmente fantástico. E você está convidada para vir aqui em Campos quando você vier para o Brasil, pode ter certeza, o convite tá feito. E eu, muito obrigado novamente. Já são mais de meia-noite em Portugal, tá, gente? A Cris está aqui com a gente nessa live. E hoje também eu fui Portugal. A viagem que eu fiz hoje, eu acho que eu quase atravessava Portugal, né? Porque eu andei 350 quilômetros, entendeu? Nossa. Entendeu? Aqui isso já é uma distância gigantesca, quase o país de Gigantesco. norte a sul. Justamente, então. Hoje eu andei 350 quilômetros, fui atender um cliente lá em Montemor. Fui pela manhã, atendi o cliente, voltei, especialmente para ter essa live com a Cris hoje, que eu tô, como eu disse, a gente está desde, se não me engano, novembro do ano passado para marcar essa live, e eu consegui finalmente uma data e não me arrependo de jeito nenhum, Cris, tá? Eu queria que Celso, você... muito obrigada pelo convite para ir em Campos do Jordão e muito Sim, obrigada pelo convite para a live. Obrigada pela paciência, porque realmente janeiro foi um mês que a gente conversou tanto, né? Vamos tentar em janeiro, não deu. Fevereiro, eu tive todas as questões pessoais que fevereiro e março foi impossível. Aí agora não, agora em abril a gente consegue. Então, isso. muito obrigada pela paciência, por esperar, pela compreensão. E que bom, estou feliz também de ter feito essa live. Obrigada aí a todo mundo que assistiu, gente, amigos que passaram, pessoal da arqueologia. Tô feliz. Quem é das outras áreas que acompanha aí também o canal Ecossoluções, Isso. obrigada. Cris, e eu já deixo um convite para você ver alguém da área de cerâmica para vir falar com a gente aqui. Agora eu quero também alguém da área de cerâmica, eu quero entender melhor, eu quero que o pessoal entenda melhor essa questão da cerâmica aqui no Brasil, que é muito legal. Cris, você foi demais, foi fantástico. Obrigado novamente. Vai descansar. Amanhã tem que Tá bom. trabalhar, creio eu, tá? Sim. e, e se cuida, tá? E eu espero de verdade em breve te conhecer pessoalmente. Que você é muito legal. Eu espero que você venha para o Brasil em breve também, para você visitar o país. Obrigada, Celso. Tô E com quem sabe vontade eu de não fazer vou uma para Portugal, viagem. Quem quem sabe eu sabe, não é vou, verdade. Depois que a porque gente vem, fica na vontade, na verdade, de ficar lá e cá, né? Ficar, mas eu vou isso voltar para o mesmo. Brasil e eu vou ficar longe daqui. Ai, não, mas eu também quero ficar aqui, o coração fica dividido. Sim, Eu com falo que certeza. Portugal tem uma coisa, quando eu penso em ir para o Brasil, Sérgio, ou Celso, vem uma oportunidade, aí me puxa de novo para cá. Portugal tem um grude assim comigo, eu não Sim. posso pensar em ir embora que Portugal me puxe de volta. E é engraçado, só para finalizar, eu era do Rotary Club, a gente recebeu um pessoal de Eu também Portugal. sou É rotariana! mesmo? Legal, Eu- sim. o meu é distrito 4.600, O meu é tá? Distrito 1970, é um e-clube aqui de Braga. Aí, ó. Nós recebemos os portugueses aqui no Rotary. E, Ah, que legal! eu fiz uma apresentação para eles sobre Portugal. O que eu pesquisei de Portugal, você não tem noção. Eu apresentei. Eles falaram, nem eu sabia que tinha tudo isso em Portugal. Então, é uma terra que eu adoro. Meu bisavô é de Trás-os-Montes, aí de Portugal, tá?
Então, eu tenho raiz aí também, tá? E muito obrigado novamente. Deixa eu deixar você embora. Tá bom. Tá? E até Boa mais. noite. Até a próxima, tá bom? Até a próxima. Um abração. Um abraço, tchau. Tchau.